A pessoa do Espírito Santo. A paz do Senhor para todos. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos ao ano de 2021. Estamos iniciando o trimestre com o tema atual, tema palpitante, o verdadeiro pentecostalismo. Este é o tema. E a lição número 1 tem por título A Pessoa do Espírito Santo. É claro que para estudar sobre o pentecostalismo, primeiro temos que começar com o Espírito Santo, porque o pentecostalismo, o próprio nome vem do Pentecoste, com a descida do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E as manifestações, os milagres, o que aconteceu ali no dia de Pentecostes, acompanha a história da igreja, e muito especialmente no pentecostalismo moderno. É claro que houve um período de secura ao longo da história da igreja, mas essas manifestações nunca foram extintas. Elas sempre aconteceram, ainda que de maneira discreta, e ainda que muitos sequer soubessem o que isso significava, mas o Espírito Santo atuou na história da igreja, e afinal a promessa é para a igreja. Então, enquanto a igreja peregrinar na terra, essas manifestações vão acontecer. Mas o que acontece é que o pentecostalismo moderno, ele começou historicamente em 1º de janeiro de 1901, mas eu vou voltar esse tema logo mais. Eu quero primeiro explicar como vai ser a lição número 1. A lição 1 tem 3 tópicos. O primeiro é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. É claro, porque se vamos estudar o pentecostalismo, temos que começar por onde? Pelo Espírito Santo. E todo crente precisa saber o que todo crente precisa saber sobre o Espírito Santo. Precisa conhecer a sua verdadeira identidade, ou seja, a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos e as suas obras. São esses 4 pontos fundamentais que o crente precisa conhecer na pessoa do Espírito Santo. Muito bem. E agora vem a pergunta: como eu posso saber disso? Como eu posso saber essas coisas? Existe uma única fonte segura, confiável, verdadeira, que informam, que nos dão essas informações. Se chama Bíblia Sagrada, as Escrituras. É isso que diz aqui o tópico 2, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. A Bíblia é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Tudo que precisamos saber sobre o Espírito Santo encontramos nas Escrituras Sagradas. Esse é o tópico número 1, da lição número 1, do primeiro trimestre de 2021, que tem por tema o verdadeiro pentecostalismo. Muito bem. E o tópico 2, sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo e Jesus Cristo. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Então, é claro, todos os crentes sabem, desde o seu discipulado preparatório para o batismo, que o Deus do cristianismo é o Deus único, que o cristianismo é uma religião monoteísta, o que significa que adora e segue e crê em um único Deus verdadeiro. Muito bem. Só que o Deus do cristianismo, ele é único, uno e trino. Isto é, um Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas. Jesus disse: "Ide por todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. É o único Deus, é um nome só. Um nome só, um único Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estudamos isso em muitas outras escolas dominicais e muitas outras lições. Os crentes, você conhece isso muito bem, mas é importante ressaltar que no tópico 2, quando fala sobre o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo, está, claro, incluir nisso a Trindade, mas não somente isso. Eu trouxe nessa lição um tema que os evangélicos, não somente os pentecostais, os não pentecostais também, pouco sabem sobre isso, eles ouviram muito pouco sobre esse tema, que se chama pericorese. É um termo teológico que com base em João, no capítulo 14, versículo 10, quando diz, Jesus respondendo à pergunta de Filipe, não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, é essa a unidade, vamos assim dizer, essa interpenetração. A pericorese é, na verdade, o relacionamento intratrinitariano que existe desde os tempos antes dos séculos, antes da fundação do mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse relacionamento intratrinitariano que João Damasceno, um dos pais da igreja, dos últimos, João Damasceno é do século VII. Então, ele que usou esse termo pericorese, que outros preferem usar o termo intercompenetração, porque a ideia é que as 3 pessoas, elas habitam uma nas outras, mas são distintas. Então isso é difícil. Eu até entendo por que muitos nas igrejas, as igrejas não sabem desse assunto, porque é um tema que a Bíblia fala muito pouco. Pouco se sabe do relacionamento intratrinitariano antes dos tempos dos séculos, antes da criação do mundo, antes da criação do universo. Deus é eterno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existem desde a eternidade e eles se relacionam. É esse relacionamento que João Damasceno chamou de pericorese. E muitos teólogos usam isto para aplicar o relacionamento humano. É muito importante fazer essa análise com o relacionamento humano entre as pessoas. Muito bem. E em latim se chama circumcessio. Quer dizer, está em círculo. Porque pericorese, a palavra peri, é conhecida, está na língua portuguesa. Peri é de onde vem periferia. Peri quer dizer em volta de, em torno de, muito bem. E coros é dança. Pericorese literalmente seria dançar em círculo, seria praticamente isso. Um termo que João Damasceno criou para falar desse relacionamento intratrinitariano. Então, Jesus e o Espírito Santo e o Pai, Jesus disse que o Pai está nele, eu estou no Pai e o Pai está em mim. João 14, versículo 10. Então, a pericorese, o tópico 2 está tratando disso. E o tópico 3 fala da obra que o Espírito Santo age no mundo e no crente. Então, esses 3 pontos você tem na lição número 1, com todas as citações bíblicas. Você pode preparar, tem como preparar uma excelente lição para os seus alunos. E também tem o livro, né? O livro Verdadeiro Pentecostalismo, que traz esse tema de maneira ampliada e também bem documentado, mostrando as fontes desses ensinos. Muito bem. Agora, quero trazer um resumo histórico
para que você compreenda o que vem a ser o pentecostalismo. O termo vem de Pentecostes, é claro, está relacionada à festa de Pentecostes, registrada em Atos capítulo 2. Muito bem. Eu não vou explicar aqui, mas durante o trimestre eu posso entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer é o seguinte, que no século XIX, algumas décadas antes do início do avivamento da Rua Azusa, o grupo de santidade, o movimento de santidade chamado Holiness, um grupo que se formou nos Estados Unidos, eram na verdade, veio da Inglaterra. O John Wesley, fundador da Igreja Metodista, ele trouxe a ideia da segunda bênção, que era a bênção da santidade. Muito bem. E isso ganhou espaço e foi crescendo nos Estados Unidos. A partir de 1835, a irmã Phoebe Palmer, ela começou na casa dela, no salão, nas terças-feiras, a reunião de oração com as senhoras, em busca da santidade. E essa oração de terça-feira foi ganhando espaço no país, de modo que 4 anos depois, os homens também passaram a fazer parte dessa oração, e depois até bispos episcopais e metodistas faziam parte dessa campanha de oração, era desse movimento, o chamado movimento de santidade, que buscava a santidade, por isso que tem o nome movimento de santidade e o movimento Holiness em inglês. Muita gente prefere usar o termo em inglês. Muito bem. E que a característica básica era a segunda bênção, era a linguagem muito comum, a segunda bênção, a bênção da santificação. Mas um assistente de Wesley, ele chamou essa bênção de batismo no Espírito Santo. Então, mas veja só, ele não tinha o conceito que nós temos hoje de batismo no Espírito Santo, mas entendiam que a segunda bênção era a bênção do batismo, da santidade, e ele chamava também de batismo no Espírito Santo. Só que na Rua Azusa foi estabelecido que o batismo no Espírito Santo seria uma terceira bênção. Muito bem, era reflexo do movimento de santidade. Então, o que acontece? Um pastor de origem metodista, mas que era do movimento Holiness de Santidade, ele assumiu um ministério independente e ávido pelo ensino da palavra, pelo batismo no Espírito Santo, e ele queria saber como saber que alguém foi batizado no Espírito Santo. Era essa a dúvida dele. Ele percorreu o país, os Estados Unidos, Chicago, Nova York, procurando conhecer os movimentos de curas divinas, movimentos de manifestações dos dons do Espírito Santo. Mas ele tinha uma escola bíblica na cidade de Topeka, no Kansas. Então, e os seus discípulos, ele encarregou dos seus discípulos, os alunos, de buscarem na Bíblia e descobrirem o sinal, como saber que alguém foi batizado no Espírito Santo. Foi aí que ele descobriu que era o falar línguas. E foi no dia 1º de janeiro de 1901, na passagem de Ano Novo, que a irmã Agnes N. Osman foi batizada no Espírito Santo, ou seja, falou línguas. Então ela é tida como a primeira pessoa a ser batizada no Espírito Santo no movimento pentecostal moderno. Muito bem. Então, ela falou em língua durante 3 dias. 3 dias. Quando não conseguia falar inglês. Interessante que ela falava em chinês, né? Porque as línguas do batismo no Espírito Santo, é claro, são línguas ininteligíveis. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 14, versículo 2. Nós vamos estudar isso na lição 4, quando a gente foi falar sobre os dons do Espírito Santo. Muito bem. Mas Deus usa, assim, essas línguas para transmitir uma mensagem, para falar numa língua
numa língua que a pessoa não estudou, que a pessoa não conhece. Foi o que aconteceu com a irmã Agnes. Ela falou em chinês. Muito bem. Mas isso era 1º de janeiro de 1901. Por isso que muitos pesquisadores, historiadores usam essa data como o início do movimento pentecostal moderno, porque é conhecido com a chegada do novo século. 1º de janeiro de 1901. Por isso que o século XX é tido como o século do Espírito Santo. Século XXI é o século do Espírito Santo. Muito bem. Então, mas nós temos muita coisa a falar sobre esse tema, mas nós temos ainda mais 12 lições pela frente e nós vamos, em cada lição, trazer alguns detalhes, não somente bíblicos, mas também históricos, para que você conheça o verdadeiro significado do pentecostalismo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.